Fala galerinha, boa tarde a todos. Estamos juntos aqui mais uma sexta-feira para mais uma aula de matemática do sexto ano. E hoje nós vamos estar falando mais uma vez daqueles numerozinhos que não são tão legais. Lembra lá dos números decimais? Não desce muito bem, né? Então a gente vai falar um pouquinho dos números decimais hoje, tá? Então temos duas aulas aí a respeito desse tema e vamos lá. Então vamos conferir aqui junto comigo a habilidade dessa nossa primeira aula, que vai ser a habilidade 36, que aqui é resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal. Lembra daqueles numerozinhos com vírgula, que são assim um pouquinho chatos, né? Pois é, a gente vai estar trabalhando com eles hoje aqui. A gente vai envolver aí as 4 operações fundamentais e a potenciação. Vocês viram aí durante a semana inteira com os demais professores os números decimais envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. E nessas duas últimas aulas da semana, vamos estar revisando aqui, vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? Então nós vamos ver aí, utilizando estratégias diversas e estimativas aí de arredondamento para verificar a razoabilidade de respostas com ou sem o uso da calculadora. Então, temos um número decimal aqui, bem estranho, né? 3,14159265 e outro monte de número, né? Não sei como é o nome desse número, mas eu acho que é pi. Beleza. A expectativa de aprendizagem. O que eu quero que vocês aprendam aí em casa junto comigo nessa aulinha de hoje? Nós vamos resolver problemas com os números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas, aí utilizando as estimativas de arredondamento, tá? Então a nossa aulinha de hoje, essa nossa primeira aula, vai ser a respeito da resolução de problemas utilizando aí números decimais, utilizando arredondamento, coisas do tipo, tá bom? Mas as primeiras questões eu coloquei aqui bem básicas, para que a gente só recorde um pouquinho sobre como encontrar o número decimal lá naquela retinha numérica, certo? Então, vamos lá encontrar aqui os primeiros, né? Eu coloquei para vocês alguns exemplos aqui de números decimais. Acompanhe aqui, ó, na sua telinha. Então, a representação decimal dos números racionais. Quando eu falar em números racionais, a gente vai lembrar lá daquelas frações que nós já estudamos aqui, certo? Mas vocês lembram que quando eu for realizar a divisão nessa fração, essa barrinha aqui significa uma divisão que nós temos que fazer. Quando eu for realizar essa divisão, na maioria das vezes nós vamos encontrar o número decimal, tá certo? Então, observe aqui alguns números que estão na sua forma fracionária e na sua forma decimal. Veja só ali, ó, primeiro exemplo, 4/5. Se você pegar o número 4 e dividir pelo número 5, você pode até pegar a sua calculadora aí e realizar essa divisão, já está ali ao ladinho. Faz lá 4 dividido por 5, você vai encontrar o quê? 0,8. 0,8, ele é um número decimal exato. Acabou, só é 0,8, não tem mais para onde ir, certinho? O próximo ali, ó, 7 décimos. 7 décimos, dividir o 7 pelo 10, dá 0,7. Também é um número decimal exato. 22 dividido por 8, olha, 22 oitavos. Vai resultar em 2,75. 2,75 também é um número decimal exato. Acabou ali no 75, ok? Então, nós temos 3 números decimais exatos ali de um lado. Observe aqui do outro lado 3 números decimais que não são considerados exatos, porque eles não terminam, eles são infinitos, ok? Veja aqui, ó, se eu pegar o número 7 e dividir pelo número 3, nós vamos encontrar aqui, ó, 2,333333333. E eu vou começar a falar 3 aqui, vou continuar e a gente vai terminar as 2 aulas e eu não termino de falar esses 3. Então, vou parar por aqui, já tá bom, né? 2,33 já chega. Esse número aqui, ele é chamado de dízima periódica, porque ele não tem fim, ok? Ele é o resultado aqui, ó, da divisão do 7 pelo 3. Ele é também um número decimal, porém ele já não é considerado exato. Mesma coisa acontece com 4 dividido por 33. Se você fizer essa divisão, você encontra 0,12, 12, 12, 12. E o 12 se repete infinitas vezes. Eu vou cansar de falar o 12 aqui e não termina, certo? E também 29 dividido por 90. 0,3, aí, 2, 2, 2, 2, o 2 começa a se repetir infinitas vezes. Então, vocês têm aí na sua telinha alguns exemplos de números decimais. 3 que são exatos e outros 3 que não são exatos. Só uma dica, quando esses númerozinhos começam a se repetir aqui infinitas vezes, você chama isso aí de dízima periódica, ok? Vamos lá, então, trabalhar um pouquinho aqui.
Observe a seguir algumas questões que envolvem números racionais na forma decimal e suas representações em retas numéricas. Coloquei algumas questões básicas aqui para vocês, bem simples mesmo, certo? Que envolvem números decimais e reta numérica. Depois a gente vai trabalhar com arredondamento, que é o nosso objetivo de hoje, tá certo? Então, veja só a primeira situação. Nessa imagem que vocês estão observando aí, nós temos uma reta numérica e nessa reta numérica ela tem ali ó, o número 35, o número 36, o número 37 e continua, certo? E do 35 para o 36, se vocês contarem direitinho, vocês vão encontrar 10 espaços ali, ó, 10 espaços. Então é como se você fosse contar 35,1, 35,2, 35,3, 4, 5, 6, 7, 8, 35,9... Aí vai para o 36 e continua desse jeito até chegar no 37 e vai lá para o 38 também, certo? Qual é o símbolo que representa o valor 36,7? Então acompanhe aqui comigo, olha. Se você está aqui no 36 e ele quer o 36,7, vocês vão concordar que esse número 36,7, ele obrigatoriamente tem que estar nesse intervalo, do 36 ao 37. Então ele só pode ser um desses dois símbolos que tem aqui, ó. Nesse intervalo, ok? Agora, é o 36,7. Pensem aqui comigo. Esse aqui, essa estrelinha aqui, esse desenhozinho estranho, está muito próximo do 36. Para 36,7 está um pouquinho longe ainda, né? Está distante. Então, observem esse outro desenhozinho, que é essa bolinha que está na letra C aqui, ó. Vamos ver o que acontece com ele. Se eu for contar de um em um espaço aqui, vocês vão conseguir encontrar 7. Vejam aí, ó. Aqui seria 36,1, 2, 3, 4, 5, 6,7. Essa bolinha estranha aí também, ela está exatamente no 36,7. Então, observe que essa bolinha ela está representada pela letra C. Ok? Bem simples. Vamos para uma nova questão, também com esse mesmo estilo, tá? Só para a gente ir esquentando aqui, mas já já a gente começa a melhorar mais um pouquinho o nível das questões. Olha só uma questão que caiu da Prova Brasil. Vamos medir esse parafuso? Tem ali uma reta numérica, tá ali os centímetros, né? Vai do 0 até os 5 centímetros. E nós temos um parafuso ali em cima, certo? Esse parafuso, ele mede quanto? Ele mede 2,1 centímetros, 2,2, 2,3 ou 2,5 centímetros. Vejam aí. Ele está entre o 2 e o 3, né? A ponta do parafuso é esse aqui, ó. Então, observe que essa pontinha, ela está exatamente... retinha com esse tracinho aqui, ó, certo? Então, ó, se você observar esse tracinho aqui, vocês concordam que ele está exatamente no meio, entre o 2 e o 3? Bem no meio mesmo, não é verdade? E qual é o número decimal que fica entre o 2 e o 3? Bem no meio, entre o 2 e o 3, qual é o número decimal? Não é o 2,5? 2,5 significa 2,5, não é verdade? Então, você vai marcar o quê? A letra D, 2,5. O tamanhozinho daquele parafuso é 2,5 centímetros. Pequenininho ele, né? Assim, mais ou menos. Ok? Vamos para mais uma. As balanças, elas podem ser utilizadas para medir a massa dos alimentos nos supermercados. A reta numérica a seguir, na reta numérica, a figura seguinte, ela representa os valores em quilogramas de uma balança. Então, temos aqui uma reta numérica, ela está representando aqui os valores em quilogramas. A partir da figura, tem-se que a seta indica uma massa em quilogramas de quanto? Essa setinha que está aqui ó, em cima, ela está indicando ali um número, algum objeto que foi pesado nessa balança, né? E ele indicou que esse objeto, a balança indicou que esse objeto tem esse peso aqui, ó, tem essa massa. Mas esse númerozinho aqui, ó, essa seta está apontando para qual número? Eu sei que é um número entre o 2 e o 3. Ah, Leonardo, se é entre o 2 e o 3, nós podemos descartar as letras A e B, não é verdade? Aqui é 0,30, aqui é 0,23. Não tem nada a ver com 2, não é? Então, eu vou descartar a letra A e B, porque aqui está entre 2 e 3. Aí nós vamos analisar agora as alternativas C e D. Na letra C eu tenho 2,30. Uma observação, se eu disser 2,30 ou 2,3, trata-se da mesma coisa. Esse zerinho aqui à esquerda, depois da vírgula, no final do número ele já não contribui em nada. Eu nem preciso botar ele aqui, ó. Se eu apagar esse zero aqui, vai estar correto, do mesmo jeito de eu deixando o zero.
Então, eu tenho a opção de ser o número 2,30 ou 2,3 nessa posição, ou 2,03. Vamos ver. Se vocês contarem também aqui, vai estar dividido em 10 espaços. Se está dividido em 10 espaços, vocês vão contar, ó, do 2, aumenta um espaço, vai para 2,1. 2,2, 2,3. Olha, eu queria chegar nessa setinha, não é verdade? 2,3. Ah, 2,3, Leonardo, você disse que é o mesmo 2,30. Correto. Então, essa setinha aqui, ela está apontando para o 2,30. Então, você vai marcar aqui a letra C, ok? Não é 2,03. O 0,3 ele estaria bem pertinho do 2, muito pertinho mesmo, ok? Então, ficaremos aqui com a letra C, ok? Vamos para a próxima. Na nossa próxima questão aqui, ó, temos um termômetro. Que termômetro mais estranho, né? Esse aqui que eu encontrei. Observem. Roberto, ele está com febre. Veja a ilustração do termômetro que marca a temperatura dele, né? Será se ele está com Covid? Não sei, né? Esse termômetro aqui, ele está marcando quantos graus? Vamos observar aqui, ó. O termômetro ele veio daqui, aí parou bem aqui nesse pontinho aqui. Eu já sei que está depois do 39, não é verdade? E antes do 40. Mas, Leonardo, a letra A diz que é exatamente 39. Posso descartar a letra A, não posso? Exatamente 39 não, porque o 39 está aqui e eu vi que passou um pouquinho do 39. Então, eu vou descartar a letra A. A letra B diz que é 39,3. Pode ser, né? Já a letra C falou que é 39,5, ou seja, 39,5. A letra D disse que é 40. Onde é que está o 40 aqui? Está é longe, né? Vou descartar a letra D. Já descartamos as letras A e D. Estou agora entre B e C. Mas percebam aqui junto comigo. Na letra C disse que é 39,5. 39,5 é 39,5, não é verdade? 39,5 é a metade do 39 e do 40. É bem no meio, entre 39 e 40. Mas entre o 39 e o 40, esse tracinho mais alto que vocês estão observando aí. Me respondam, a parte preta aqui do termômetro chegou no tracinho mais alto do meio? Não, né? Então não é o 39,5, é um pouquinho antes do 39,5. Consequentemente, vai ser 39,3. Então, você vai marcar ali a letra B, 39,3. Ok? Questõezinhas bem básicas. Será que tem mais uma assim parecida com essa? Estão gostando dessas questões? A gente pode botar umas um pouquinho mais difíceis. O que vocês acham? Tem mais uma, né? Então, vamos lá. Kleber, ele é ciclista e participa de vários campeonatos. Tá ali o Kleber com a sua bike muito doida, né? E aí, a reta numérica abaixo ilustra o percurso feito por um dos seus treinos. Então, ele estava lá treinando em uma certa manhã, ali naquela retinha ali, está dizendo o quanto que ele já percorreu, né? A distância já percorrida por Kleber, grifada de cinza, que na verdade é azul, né? Grifada de azul. Essa distância é de quanto? Será que é de 7 km? Será que é de 3,5 km? Ou se é 3 km exato? Ou 4,5 km? Vamos observar o seguinte. Nessa nossa reta, ela está iniciando no 0 e está indo até o 10, né? Só que eu já observo que bem aqui assim, ó, tem 5,5, não é? 5,5. E eu percebi que a parte cinza ou parte azul, como vocês estão observando aí, ela está bem antes do 5,5. Então, ele não percorreu mais do que 5,5, não. Vou descartar a letra A. A letra A diz que ele tinha percorrido 7 km. Não, né? Andou foi longe. 7 km ia ser depois aqui do 5,5. Então, foi distante isso aí. Aí, vamos pensar aqui no seguinte. Vocês conseguem observar que cada tracinho desse maior vai representar 1 km? A dica era essa. Cada tracinho desse maior aqui, ó, vai representar de 1 km para o outro. Então, imagina, ele partiu do 0, ele estava parado. Aí, ele chegou aqui, ó, 1 km, 2 km, 3 km, 4 km, 5 km e assim ele vai. E em cada um desses quilômetros, de um para o outro, também tem um tracinho no meio. Ou seja, foi dividido bem no meio. Então, vejam assim, ó. Se daqui para cá é 1 km, 2, 3, bem aqui onde está o meu dedo, são 3 km, certo? Mas ele ainda andou mais um pouquinho, não foi? Ele chegou até o 4,
Não, ele não chegou até o 4. Ele ficou entre o 3 e o 4, bem no meio entre o 3 e o 4. E quem é que fica bem no meio entre o 3 e o 4? Não é o 3,5? Então, você vai marcar aí a letra B, 3,5 quilômetros. Ok? Vamos para a próxima, né? Opa, calma aí, que vocês nem viram a resposta aparecendo aí, né? Na reta numérica abaixo, o ponto identificado pela seta, ele representa qual número decimal? Essa setinha aqui, ó, representa qual número decimal? Já sei que é entre o 4 e o 5, então é 4, alguma coisa. Se é 4, alguma coisa, vou descartar a letra A, a letra B e a letra D. Sobrou quem? Ah, Leonardo, foi muito fácil essa daqui. Já descartou as outras, sobrou só a letra C, 4,5. E realmente, está bem no meio entre o 4 e o 5, 4,5. Então, tá aí a setinha apontando para a resposta correta. Beleza? Vamos para a próxima. Já chega, né, de reta numérica, agora vamos falar do arredondamento de números racionais quando eles estão na forma decimal. Agora sim, nós vamos começar a melhorar aqui as coisas. Veja só o textozinho aqui que eu preparei para vocês. Ao trabalharmos com números decimais, podemos nos deparar com inúmeras casas decimais, o que também pode trazer dificuldade nos cálculos com esses números. Verdade, ó. Nós devemos, inicialmente, escolher com quantas casas decimais queremos trabalhar. Feito isso, nós vamos analisar o primeiro algarismo à direita que queremos retirar. Primeiro algarismo à direita que queremos retirar. Já está complicando, né? Tá, mas eu vou mostrar para vocês como é simples. Se esse número for 5, 6, 7, 8 ou 9, nós aumentaremos em uma unidade o último algarismo com que estamos trabalhando. Calma aí, eu vou já mostrar para vocês na prática como é que funciona, tá? Mas lembra assim, ó. Se o último número à direita for 5, 6, 7, 8 ou 9, eu tenho que pegar o número anterior e aumentar uma unidade, tá certo? Caso não apareça nenhum desses valores aqui, ó, de 5 a 9, nosso número decimal ficará intacto, ou seja, eu não vou mexer nele, sem a necessidade de sofrer uma alteração. Suponha que queremos arredondar os números a seguir para ficarem com apenas 2 casas decimais. Vou botar os números aqui e agora vocês vão entender na prática o que esse texto aqui quis dizer para vocês. Mas lembra disso aqui, ó. 5, 6, 7, 8 ou 9, eu tenho que pegar o número anterior e aumentar uma unidade, ok? Vamos lá então. Coloquei aqui para vocês alguns exemplos, ó. Vamos arredondar os números a seguir para que fiquem aí com apenas 2 casas decimais. Eu vou colocar aqui um monte de exemplos para vocês. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, né? 6 exemplos. Eu quero nesses 6 exemplos aqui arredondar esses números de tal forma que eles fiquem com apenas 2 casas decimais. Quando eu falo 2 casas decimais, é que após a vírgula só vão ter 2 números, só 2. 1, 2, né? 1, 2, não é isso? Então, após a vírgula só teremos 2 números, ok? Então, o que aquele texto estava dizendo? Olha, ele diz assim, ó, se eu quero só 2 casas decimais, você vai observar aqui, ó, 1,56. Pronto. Depois do 56, quem é o próximo algarismo? É o 8, ele está até mais escuro aqui, ó, não é verdade? Então, se eu só quero 2 casas decimais, você vai contar 2 casas decimais e vai olhar o próximo número, que é o 8, esse número 8 aqui, tá certo? Esse número 8, ele está dentro daqueles lá que eu citei? 5, 6, 7, 8 ou 9? Sim. Se ele é um número do 5 para frente, o que você vai fazer, ó? Você vai descartar o número 8 e o 7, ó, você vai descartar, porque você só quer 2 casas decimais. Só que como aqui é um 8, como esse 8 ele está depois do 5, ele é do 5 para frente, você vai escrever esse número 6 aqui, uma unidade a mais. Então, ao invés de ser 56, você aumenta uma unidade, vai ficar 57. Então, observe aí, ó, 1,57. Aqui que era 6, se transformou em 7, porque o número depois do 6, ele é o 8. Se fosse o 5, também ia ficar 57. Se esse número aqui, ao invés de 8, fosse 6, você ia deixar 57. Se ao invés de 8 aqui, fosse 7, 8 ou 9, você também ia deixar 57. Agora, se no lugar desse 8, tivesse um número do 4 para baixo, você não ia mexer aqui no 56, você ia deixar o 56, como vocês vão ver nesses exemplos aqui, ok?
Acredito que já deu para entender mais ou menos. Com esses 6 exemplos, vocês vão sair daqui sabendo fazer qualquer questão desse tipo. Bora para a letra B. Quero deixar só 2 casas decimais, então você conta lá, as 2 casas vai parar no 98, certo? Olha para o próximo número depois do 8, o próximo número é o 7. O 7, ele está naquele quesito, né? Ele é do 5 para frente. Então, o que você vai fazer? Vai descartar o 76 e no lugar desse 8 aqui, você aumenta uma unidade. Olha o que acontece, 24,99. Nós estamos arredondando, tá certo? Isso é o objetivo da nossa aula de hoje. Olha a nossa letra C, olha um monte de casas decimais que apareceu aqui, mas nós queremos só 2. Então, você conta as 2. As 2 pararam aqui no 36. Olha o próximo número da sequência. Depois do 6 é o 9. Ah, o 9 já passou do 5. Então, esse 36 aqui vai virar 37 e acabou. Não tem mais o que conversar. 159,37. Ok. Entenderam até aí? Observem agora os próximos 3 exemplos. 2 casas decimais vai parar no 36. Beleza. Mas o próximo número ele é 0. 0, ele não se encaixa lá naqueles quesitos de 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, se esse número aqui, ó, ele é menor do que o 5, esse aqui que eu quero descartar do 0 para cá, se esse número é menor do que 5, o que você vai fazer? Você não vai mexer no 36, você vai escrever bem aqui o 36, ó, 75,36, ok? Então, já pegaram aí as manhas? Você só vai aumentar uma unidade aqui se esse número que você vai descartar, ele for do 5 para frente. Olha para cá, ó, 123,05. Ok, eu quero só 2 casas decimais. Eu estou olhando para esse 5. Quem é o próximo número depois dele? É o 3, não é isso? Esse 3, ele é menor do que o 5. Então, se ele é menor, você descarta do 3 para cá, ó, e escreve do jeito que está ali, 123,05. Ok? Beleza, né? Letra F. Já pegaram as manhas aí, né? 2,35, opa, já vou parar no 35. E eu vou repetir o 2,35, por quê? Porque aqui o próximo número é 4. 4 é menor do que o 5, então é só repetir. Ok. Já viram como é que a gente vai fazer os arredondamentos? A aula de hoje é isso, eu queria que vocês aprendessem isso. Então a gente já pode encerrar? É? Beleza? Não, já temos quase 8 minutos, tá? Vamos continuar aqui que ainda tem mais questões. Agora, a sua vez, mostre aí que você aprendeu direitinho e arredonde os números abaixo, para que eles fiquem com 2 casas decimais. O que eu fiz no slide anterior, vocês vão fazer aqui agora. Eu vou colocar exemplos para vocês, A, B, C, D e E. Eu quero que vocês arredondem esses números. Vocês escrevam eles com apenas 2 casas decimais, utilizando o que eu fiz agorinha no slide anterior. Então, vou dar aqui 1 minutinho para que vocês façam isso e eu volto para responder com vocês, tá bom? Já está contando. Vamos lá, galerinha, já estou de volta aqui. Vamos responder aqui, nós temos 5 itens aqui para conferir. Com certeza vocês entenderam aqui do que se trata essa questão e vocês já fizeram de maneira correta, não é verdade? Então, essa primeira aqui, essa letra A, 9,756. Lembrando que eu quero apenas quantas casas decimais? 2, né? Então, vocês vão olhar as 2 primeiras casas decimais, é o 75, beleza? Olha agora para o próximo número aqui, ó. O próximo número é 6.
Passou do 5, o que você vai fazer? Você vai tirar esse 6 aqui e vai aumentar uma unidade o número anterior. Se era 75, vai virar agora 76. Então, 9,76. Letra B, 10,261. Então, olha só, 26 são as duas casas decimais. O próximo número é 1. Só que esse 1 ele é menor do que 5. Então, você não vai mexer no 26. Você vai deixar 10,26. Ok? Letra C. 15,688. Só quero as duas primeiras, que é o 68. Olha para o próximo número. O próximo número é 8, que passou de 5. Se passou de 5, você vai aumentar uma unidade no 68 e ele vai virar 15,69. Ok? Letra D. Chega no 36, que são as duas casas decimais. Olha para o próximo. O próximo é 0. Só que o 0, ele é menor do que 5, então você não vai alterar o 36, você vai deixar aí 7,36, ok? E a letra E, 3,02, ok? Chegou no 0,2, observa o próximo. O próximo é 9, 9 é maior do que 5, então você aumenta uma unidade lá no 0,2, fica 3,03. Tenho certeza que vocês fizeram tudo isso aqui e acertaram todos os itens, não é verdade? Vamos para mais uma questão sobre arredondamento. Nos casos de arredondamentos sucessivos, as regras elas continuam valendo, por exemplo, quero escrever esse número decimal aqui, ó, 2,36935, das seguintes maneiras. Quero pegar ele e escrever ele com 4 casas decimais, com 3 casas decimais, com 2 casas decimais. Olha só, você vai pegar ele e vai responder a letra A. Você vai escrever ele com 4 casas decimais. Depois que você tiver a letra A resolvida, você vai lá para a letra B. Lá na letra B, você já só vai querer 3 casas decimais. E depois também você vai lá na letra C, que você vai querer apenas 2 casas decimais, tá certo? Vamos fazer juntos aqui. Se você quer esse número com apenas 4 casas decimais, então você vai contar 4 números depois da vírgula. Para no 3, né? Só que depois do 3 é o 5. E o que eu falei para vocês? Do 5 para frente, você tem que aumentar uma unidade no número anterior. Então, se aqui é um 3, você vai aumentar uma unidade, ele vai virar 4. Observe aí, vamos eliminar o algarismo 5, que é esse último aqui, e acrescentaremos uma unidade à casa da esquerda. Aquele 3 virou um 4. Beleza? Agora, você vai olhar para esse número aqui, que é o 2,3694. Olha para ele e você vai pegar ele e transformar ele apenas para 3 casas decimais, não é isso? Tem 4, você vai colocar agora só 3 casas decimais. Então, veja o seguinte, você quer chegar bem aqui no 9, ó, que são 3 casas decimais. Olha para o próximo número é 4. 4 é menor do que 5, isso quer dizer que não vai alterar esse 9. Não vai alterar, então vai ficar 2,369. Eliminaremos o algarismo 4 e não modificaremos o número da esquerda. Então, deixou daquele jeitinho. Olha para esse aqui agora e vai eliminar a última casa decimal. Só que a última é 9, que é maior do que 5, consequentemente você vai aumentar de 36 para 37. Então, eliminaremos o algarismo 9 e acrescentaremos uma unidade à casa da esquerda. Então, ela vai ficar 2,37. Beleza? Bacaninha? Vamos para a próxima? Identifique qual o percentual de bateria que possui em cada quadradinho. Neste exemplo, apresenta 25% de bateria. Ó, bem aqui, ó, esse primeiro exemplo, 25% de bateria. Dessa maneira, a pilha verde representa 100%, né? Porque é o 25 4 vezes. 100%, 25%. Bem que a metade, né? Ela é mais ou menos 50%, não é isso? E aqui o amarelinho, ó, o 25 3 vezes daria 75%. Então, qual dessas pilhas aqui, ela representa aí um celular, a bateriazinha do seu celular, quando ele está com mais ou menos 49,5%. 49,5% é bem pertinho de 50%, não é? Então você vai dizer que é esse aqui, ó. Olha só essa bateria aí, que legal. Ok? Vamos para a próxima? Olha só. Essa setinha aqui, a Mariazinha disse que acha que a ponta dessa seta aqui está no número 12,51. E o Joãozinho, ele disse que não, que essa seta ela está apontando aqui, ó, para o 12,051. E o Leonardo vai fazer uma pergunta.
Quem você acha que está certo? E aí, quem você acha que está certo? A Mariazinha, que disse que é mais ou menos 12,5, ou o Joãozinho, que disse que é 12,05? 12,5 teria que estar bem aqui no meio, entre o 12 e o 13, e não está no meio. Então, quem está certo é o Joãozinho, não é verdade? Pronto, pessoal, por hoje era só. Então, agradeço mais uma vez a atenção de todos. Já já eu estou de volta para a gente dar continuidade a essa aula, tá bom? Fique aí. Tchau, valeu! Olha aí, galera, viu como eu disse que era rápido? Já tô de volta aqui, nós vamos continuar aquela aulinha anterior falando sobre os números decimais e dessa vez nós vamos estar falando das operações, né? Tudo que vocês viram aí durante a semana de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, nós vamos estar revisando aqui através das questões, beleza? Então vamos lá comigo encerrar a semana aqui e fechar com chave de ouro, beleza? Vamos lá. Então, começando aqui, a nossa habilidade continua sendo a mesma da anterior, certo? Que é a habilidade 36, resolver elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo aí as 4 operações fundamentais e também a potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando aí as estimativas de arredondamento, para verificar a razoabilidade de respostas com ou sem o uso da calculadora, tá bom? Então, a expectativa de aprendizagem desta aulinha aqui, resolver problemas que envolvam adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação de números racionais na forma decimal. Como vocês já viram o conteúdo durante a semana, os professores aí, o Márcio Jean, o Marquiel e o Cledilson, já mostraram para vocês como que fazem essas operações, né? Os macetezinhos e tudo. Então, o que nós vamos fazer? Resolver questões, tá certo? Então, vamos lá, né? Observe aqui essa imagem que eu estou colocando para vocês. Se os números racionais relativos estivessem na forma decimal, que é aqueles numerozinhos com vírgula, né? A definição de adição, subtração de números inteiros, ela mantém-se para o conjunto dos números racionais relativos na forma decimal. Então, o que você faz lá com as frações, você também pode somar números decimais e subtrair também, sem problema nenhum. O único cuidado é que estas operações elas devem ser executadas alinhando-se os termos com o mesmo número de casas decimais. Traduzindo, na hora de fazer uma adição ou uma subtração, nós precisamos ter ali vírgula embaixo de vírgula, tá bom? A vírgula tem que ficar alinhada na adição e na subtração. Na multiplicação a gente já não precisa ter esse cuidado todo não, já dá para fazer aí sem precisar alinhar, ok? Mas a adição e subtração é vírgula embaixo de vírgula, beleza? Observe aqui alguns exemplos então. Letra A, eu quero pegar aqui o número 1,875 mais 2,5. Letra B, quero pegar o número 0,12 mais 0,3. Letra C, quero pegar o número 34,5 menos 12,34. E na letra D, 0,34 menos 0,045. Nós temos 4 itens aqui para discutir aqui. 2 a respeito da adição, 2 a respeito da subtração, ok? Vocês já viram durante a semana, agora é só resolver problemas, tá certo? Vamos iniciar aqui pela letra A, não é verdade? Já que a letra A é a primeira, então a gente começa pela primeira, não é isso? Então eu quero fazer essa soma. O que eu disse para vocês? Vírgula embaixo de vírgula, ok? Então eu coloquei aqui, ó, 1,875 mais 2,5. Olha como a vírgula ficou embaixo da vírgula, certo? Mas pensa numa coisa, ficou muito estranho esse número aqui, esses espaços vazios aí, não é? Ó, o 5 está embaixo do 8, mas aqui ó, o 75 ficou sozinho, não tem ninguém aqui acompanhando o bichinho. Coitado, né? Vamos fazer o seguinte,
vou colocar zeros aqui, ó. Colocar zero aqui no final do número não influencia em nada, não vai deixar esse número maior ou menor. É só para completar as casas decimais. Sempre que ficar um buraquinho aqui vazio, nós vamos colocar zero, tá bom? Então, eu vou colocar um zero aqui, tá aí o primeiro. Vou colocar mais um zero ali, que é o segundo, beleza? Agora sim, eles ficaram mais contentes, né? Já tem uns companheirozinhos aqui para somar com eles. Agora vamos aqui comigo. Você tem que somar de trás para frente, como a gente já faz na adição com números naturais, certinho? Então, quanto é 5 mais 0? Ah, Leonardo, é 5. E quanto é 7 mais 0? Ah, Leonardo, é 7. Agora, veja só. 8 mais 5, 8 aí. 9, 10, 11, 12, 13. 8 mais 5 dá 13. Lembra que quando a soma dá dois algarismos, você vai botar o último e o primeiro vai elevar lá, vai ficar lá em cima do próximo número a ser somado? Então, se 8 mais 5 dá igual a 13, você vai botar o 3 e o número 1 do 13 vai vir bem aqui para cima, ó, vai ficar lá em cima. Então, tá aí o número 1, certo? Olha só, o número 1 do 13 veio para cá. E agora você vai somar esses números que ficaram aqui, ó. 2 mais 1 mais o outro 1 que subiu lá. 2 mais 1 dá igual a 4. Percebam que é vírgula embaixo de vírgula. Então, a soma aqui deu 4,375. Ok? Próximo. Letra B, esse aqui, ó, 0,12 mais 0,3. Já coloquei eles direitinho aqui para vocês. Ficou um espaço aqui vazio, vou botar um zero só para completar ele, não ficar aí, ele não ficar triste, né? Ficar ali sozinho. Então, soma 2 com 0 dá igual a 2, moleza. 1 mais 3, 4. E 0 mais 0 dá 0, vírgula embaixo de vírgula, então 0,42. Ok? Letra C. Olha só, a letra C agora é uma subtração. Já vamos armar logo aqui a subtração. 34,5 menos 12,34. Ah, Leonardo. Ali, vírgula 5 ficou um espacinho em branco. O que eu vou fazer? Vou colocar um zero. Façam isso aí em casa também, certo? Agora vamos fazer a subtração. Eu tenho zero. Pessoal, pensa aqui. Eu tenho zero. Posso tirar 4? Se eu não tenho, como é que eu vou tirar, né, Leonardo? Como é? Se não tem, não dá para tirar, né? Se eu só tenho R$0, eu posso gastar R$4? Não. O que eu posso fazer? Vou tomar emprestado, né? Alguém aí em casa me empresta, não é isso? Então, esse número 0 aqui, ele vai pegar um emprestado do número 5. Então, o que vai acontecer? Esse número 5, como ele é generoso, ele vai emprestar. Então, esse número 5 ele vai passar a ser o número 4, porque ele emprestou 1, não é? E esse número 0 ele vai ganhar 1. Só que pensa assim, ó, quando ele ganha 1, esse número 1 vai ficar na frente dele, vai gerar o número 10, tá certo? Então, olha só, o número 0 vai se transformar em 10, porque ele ganhou o 1 emprestado, ficou do lado dele e formou o 10. E o número 5 que emprestou 1 virou 4. Então, quem está valendo agora é esse númerozinho de cima, tá bom? Agora a gente pode começar aqui. Você vai pegar o 10, que está lá em cima, e subtrair 4. 10 menos 4 dá igual a 6. 6, estão entendendo? Então, né? Beleza. Aqui agora ficou 4. 4 menos 3 dá, ó, 1. Não é isso? E aqui, ó, 4 menos 2 dá 2. E 3 menos 1 também dá 2. Vírgula embaixo de vírgula, 22,16. Ok? Letra D, mesmo raciocínio, vamos armar logo aqui, ó, 0,34 menos 0,045. Ficou vazio aqui, coloca um zero, tá bom? E aí, acontece a mesma coisa do exemplo anterior. Tenho 0, não posso gastar 5, bora tomar emprestado, né? O 4 vai emprestar, esse 0 vai ficar com 10, tá? E o 10 na sua telinha. O 4, como emprestou, vai ficar agora só com 3, né? Porque ele emprestou 1, beleza, vamos fazer a subtração. Se você tem 10 e tira 5, fica quanto? 5, é óbvio, né? E aqui o que aconteceu? Leonardo, era 4. 4 menos 4 dá 0. Não. Era 4, mas emprestou, ficou só com 3. Emprestou porque quis, não foi? Ficou só com 3. E agora é 3 menos 4. Não pode. Não, pode não. 3 é menor do que 4. Não dá para subtrair, né? Ainda não. Só lá no 7º ano, quando vocês chegarem lá, tá? Mas, por enquanto, não dá. 3 é menor do que 4, não posso. Então, o que vai fazer? Esse 3 vai tomar um emprestado do número da frente, que é o 3. Então, o 3 ele vai ganhar 1
ele vai se transformar agora em 13, tá aí o 13. E esse número 3 aqui, como ele emprestou 1, ele vai ficar sendo 2. Agora a gente continua, né? Aqui agora ficou 13 menos 4. Quanto que é 13 menos 4? 9. Aqui ficou 2 menos 0. 2 menos 0 é 2. E lá, 0 menos 0 continua sendo 0. 0,295. Acabou. Isso é adição e subtração com números decimais. Beleza? Vamos lá, continuando. Coloquei aqui um exemplo de multiplicação para vocês e mais um exemplo de multiplicação para vocês. Já são exemplos respondidos, como eu falei, durante a semana vocês já viram essas operações. Então, só umas observaçõezinhas aqui. Para multiplicar dois números decimais, a multiplicação dos números decimais é como se fossem números naturais, é a multiplicação normal. Separamos no produto da direita para a esquerda o total de casas dos dois fatores. Veja só, vou traduzir. Eu quero pegar 2,3 vezes 1,5. Multiplica normal, como se nada tivesse acontecendo, esquece essas vírgulas, deixa as vírgulas só para o final. Então, ó, por exemplo, 5 vezes 3 dá 15, boto 5 e vai 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Por isso que ficou 11 aqui. Aí, ó, deixa o espacinho aqui em branco, você vai multiplicar o número 1 agora. 1 vezes 3 dá 3 e 1 vezes 2 dá 2. Vamos somar. Quando você multiplica, depois você tem que somar. O 5 que está sozinho repete, 1 mais 3 dá 4 e 1 mais 2 dá 3. Então, teoricamente, era 345. Só que você percebe que da vírgula para cá tem uma casa decimal, da vírgula para cá tem outra casa decimal, totaliza 2, você vai contar 2 vezes de trás para frente e vai botar a vírgula. Então, fica 3,45. Da mesma forma aqui, ó. Duas casas decimais aqui, ó, duas casas decimais, uma casa decimal aqui, então dá um total de 3 casas decimais. Quando você multiplicar e botar o resultado aqui no final, você vai contar 3 vezes de trás para frente e botar a vírgula, ok? Isso é a multiplicação, mas a gente vai fazer questões a respeito disso. E vocês também viram a divisão, certo? Coloquei 2 exemplos aqui para vocês também. Vamos ter exemplos de divisão já já. Esses daqui já estão feitos. Quero pegar 5,2 e dividir por 2. Pensa no seguinte, 5,2 é a mesma coisa, ó. Bem que era só o 2. Mas eu escrever 2,0 e escrever 2 é a mesma coisa. Então, vou colocar 2,0, tá certo? Depois, o que aconteceu? Uma pessoa chegou assim como quem não quer nada e pegou essa vírgula e colocou uma vez para cá. Então, ó, quando ele coloca uma vez para cá, gera o número 52. Só que se ele fez isso desse lado, ele vai fazer isso também desse lado. Ao fazer desse outro lado aqui, gerou o número 20. 20 de quê? 20 de Leonardo dá 20, é óbvio, né? Então, nós temos aqui 52 dividido por 20. Ah, agora veja só. Quantas vezes o número 20 cabe no 52? São 2 vezes. 2 vezes 20 dá 40. 52 menos 40, 12. Por que apareceu esse zero vermelho aqui? Eu botei vermelho para você ver melhor, por isso que ele está vermelho. Não tinha mais número daqui para baixar. Se não tem mais número para baixar, você vai colocar um zero aqui, tá? Um zerinho de vermelho, tá? Então, formou o número 120. Só que ao botar um zero aqui, ao você colocar um zero imaginário aqui, você tem que botar uma vírgula aqui depois do 2, ó. Botou um zero e uma vírgula, tá certo? 120 dividido por 20. Quanto que é 120 dividido por 20? Quantas vezes o 20 cabe dentro do 120? 6 vezes. 6, estão entendendo? 6 vezes, né? Então, quanto é o 20 6 vezes? 120. E 120 menos 120 dá igual a 0, ok? Então, um exemplozinho respondido. De maneira análoga, vocês vão observar esse próximo exemplo. 12,3 dividido por 2,5. Coloca a vírgula uma vez para a direita, aqui também fica 123 dividido por 25. Então, essa divisão de 123 por 25 é a mesma divisão de 12,3 por 2,5, ok? Então, realiza a divisão aqui, faz todos os cálculos corretos, você vai achar um resto zero e o resultado é 4,92, ok? Falamos de adição, subtração, multiplicação e divisão, não é? O que está faltando? Isso, potenciação, muito bem. 3 exemplos de potenciação aqui para vocês. Veja só, 3,2, que é um número decimal, né, elevado ao quadrado. Lembra que elevar ao quadrado é pegar a base, multiplicar por ela mesma, não é isso? 2 vezes, ó, quadrado, 2, então é 3,2 vezes 3,2.
Multiplicar números decimais nós já fizemos aqui, não é? Vocês já viram durante a semana, eu já botei um exemplo. Multiplica 3,2 por 3,2, vocês vão encontrar 10,24, beleza? Da mesma forma aqui, ó, 0,7 elevado ao cubo, é um número decimal elevado ao expoente 3. Então, você vai pegar 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7. Multiplica esses três termos aqui, você encontra 0,343. E aqui também, ó, 0,5, 5 vezes, vai multiplicar todo mundo, devagarzinho para não errar, 0,03125. Beleza? Isso é um exemplo de potência. Tem outro bem aqui que vai aparecer para vocês, ó. 2,1 elevado ao cubo. Então, 2,1 vezes 2,1 vezes 2,1. Vamos obter aqui 9,261, tá certo? Vamos lá, então, para nossos exemplos. Vamos lá, responder questões agora. Tem várias questões aqui para vocês. Primeiro, um caminhão ele pode transportar no máximo 3.000 quilos de carga. No máximo 3.000. Se ele deve levar aí, vamos supor que ele está levando 683,5 quilos de batata. 1.562,25 quilos de cebola. 428,75 quilos de alho, 1.050 quilos de tomate. Vai ser possível ele transportar essa carga todinha de uma única vez? Se houver excesso de carga, de quantos quilos será esse excesso? Lembra, ele só pode carregar 3.000 quilos. E eu observei aqui, ó, estou perguntando se ele pode levar toda essa batata, toda essa cebola, todo o alho e todo o tomate. Será que dá para levar tudo de uma vez só? Se não der, vai ficar sobrando quantos para a próxima viagem? Vamos saber? O que nós temos que fazer aqui nessa questão? Nós vamos somar esses 4 termozinhos aqui, ó. Somar números decimais, não é isso? Vamos somar e ver se é um número 3.000, se é maior que 3.000 ou se é menor que 3.000, beleza? Se for menor, dá para levar em uma única viagem. Se for maior, vai ter que fazer 2 viagens. Então, eu montei uma estratégia aqui. Qual foi a estratégia? Eu vou somar primeiro a cebola e o alho. Olha só, a cebola está aqui, 1.562,25. E o alho, cadê o alho? Está aqui, 428,75. Vamos somar. Por que eu escolhi somar eles? Porque eu sei que 25 mais 75 dá 1 inteiro e esse 1 vai lá para o próximo. Então, olha só. 5 mais 5 vai dar 10, vai 1. 7 mais 2 dá 9 e 1 dá 10. Bota o 0 e vai 1. 8 mais 2, 10, com 1 que foi 11. 6 mais 2, 8, mais 1 que foi 9. 5 mais 4, 9 e o 1 que está sozinho repete. Então, ao realizar essa soma da cebola com o alho, nós já vamos encontrar 1.991 quilos, ok? Agora eu vou somar o quê? O tomate e a batata. Tomate junto com batata. Vai dar para fazer a salada, né, no final das contas. Então, 1.050 com 683,5. Vocês vão somar de 1 por 1, assim como eu já fiz na aula de hoje. Somando aí, vocês vão encontrar 1.733,5 quilos. Então, aqui é a primeira parte, aqui é a segunda parte. Agora, eu vou juntar eles dois. Esse aqui com esse aqui. Eu vou juntar e vou descobrir se passou de 3.000 ou não. Juntando aqui os dois, ó, nós vamos obter 3.724,5 quilogramas. E ele só podia levar 3.000 quilos por viagem. Passou e foi muito, né? Então, já sabemos que não dá para levar em uma única viagem. Vamos ter que fazer o quê? Fazer uma outra viagem. Essa outra viagem ela vai levar quanto? De quantos quilos será o excesso? Para eu descobrir o excesso, você vai pegar aqui o total que nós obtivemos e subtrair 3.000, que é o que o caminhão comporta aí. Não é verdade? Então, 3.724,5 menos o 3.000, tá fácil, é só pegar esse número 724,5 e botar bem aqui, ó. Tá aí na sua telinha. Então pronto, o que aconteceu aí? Não será possível transportar a carga em uma única vez, pois obtivemos um excesso de 724,5 quilogramas. Tem muito tomate aí, tem muita batata, então vai ter que fazer 2 viagens, tá certo? Vamos para o nosso próximo exemplo. Veja no quadro as ofertas do dia em um supermercado. Leite em pó integral, de 2,70 por 2,20. Né? Vocês veem passando na televisão assim, né? Leite em pó integral, de 2,70 por 2,20. Iogurte natural batido, de 2,50 por 2,09. Queijo Minas Frescal, de 3,80 por 3,59. Vamos lá, galera, vamos lá comprar, vamos lá.
Tá muito barato, tá muito barato. Se você comprar uma unidade de cada produto, quanto você vai economizar? Veja só, era esse precinho aqui, você vai comprar por esse, né? Porque você vai comprar ele mais baratinho, né? E aí, de quanto vai ser a economia? Vamos ver aqui, né? Olha o nosso leite aqui, o nosso queijo aparecendo aí para vocês. Vamos observar essa economia. O leite, ele era R$ 2,70, vai sair por R$ 2,20, então vocês concordam que nós vamos economizar 50 centavos? Já é uma economia, né? De R$ 2,70, vou pagar só R$ 2,20, então vou economizar 50 centavos. É só fazer a subtração, tá? O iogurte era R$ 2,50, vou comprar por R$ 2,09. Então vou ganhar aí 41 centavos de desconto, uma economia de 0,41, certo? E o queijo de R$ 3,80 por R$ 3,59, vou economizar quanto? 0,21, é só fazer a subtração, tá certo? Então, quanto é que eu estou economizando no final das contas? 50 centavos aqui, 41 centavos aqui e 21 centavos aqui. Soma esses centavos e você vai ter a sua economia no final das contas. Então, ó, realizando essa soma, nós vamos ter R$ 1,12 de economia. Né? Já é uma coisa, né? Já dá para R$ 1,12. Já serve, né? Ruim ao nada. Então, obtivemos aí essa resposta. Próxima questão. Um ciclista, já vou botar logo o nosso ciclista aqui, que ele está quase voando aqui na bicicleta dele, olha só. Eita, essa coluna dele aqui já era. Um ciclista percorreu 4,5 km de manhã ele estava lá, 4,5 km, né? À tarde ele percorreu 2,5 vezes essa distância. Quantos quilômetros ele percorreu ao todo? De manhã, 4,5. Quando foi à tarde, que ele estava mais inspirado, ele pegou esse 4,5 e percorreu ele foi 2,5 vezes. Ou seja, 4,5 vezes 2,5. Concordam? 4,5 vezes 2,5. Quando eu fizer isso aqui, eu vou descobrir quanto que ele correu à tarde. Só é à tarde isso aqui, ó. 4,5 vezes 2,5. Vamos multiplicar? Quanto que é 5 vezes 5? 25. Boto o 5, levo o 2. Ok? Então tá o nosso 2 pulando aí na sua telinha. Agora o 5 vezes o 4. Leonardo dá 20, 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 4, 20. Como tem 2 lá em cima, 20 mais 2 dá o quê? 22, certinho? Agora eu vou multiplicar o 2, olha. 2 vezes 5 dá igual a aquela notinha que vocês sempre querem tirar, 10. Só que no 10 eu boto o 0 e vou levar o 1 lá em cimazinho, lá, ó, caiu na sua telinha, não foi? E 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, certinho? Agora nós vamos precisar somar. Lembra que na multiplicação agora tem que somar esses termos. Esse 5, como está sozinho, ele vai cair aqui, ó, vai só, puf, cair. O 2 mais o 0 vai dar 2 e o 9 mais o 2 vai dar 11, certo? Então, ó, 5, 2, 11. Agora, perceba uma coisa. Da vírgula para cá tem uma casa decimal, dessa vírgula para cá tem uma casa decimal. Totalizaram 2 casas decimais. Você conta de trás para frente 2 números e bota a vírgula. Por isso que está escrito aí 11,25. Então, esse 11,25 é o que ele percorreu à tarde. Mas a pergunta é, quantos quilômetros ele percorreu ao todo? Ao todo é manhã e tarde. Então, eu vou pegar os 4,5 da manhã com os 11,25 da tarde e vou somar. Lembrando, eu vou acrescentar um zerinho aqui, né? Só para ficar mais bonitinho a conta. 5 mais 0 dá 5, 2 mais 5 dá 7, 4 mais 1 dá 5 e o 1 repete. Vírgula embaixo de vírgula, 15,75 km. Então, ele andou bastante nesse dia, tá certo? Eu só ando assim mesmo de carro porque de bicicleta dá muito trabalho, né? Não tenho mais esse condicionamento físico todo, apesar de eu jogar futebol muito bem, né? Né, Cleidilson? Então, próxima questão. O preço à vista de um automóvel é R$ 21.335. Vou botar o automóvel aqui para vocês, um automóvel zerado, olha só. Tá aí. O preço à vista de um automóvel é de R$ 21.335. O mesmo automóvel a prazo, que a prazo a gente vai pagar parcelado, ele vai ficar mais caro, né? Ele vai custar o quê? Você vai dar uma entrada de R$ 4.740,50 e além da entrada você tem que pagar mais 6 prestações de R$ 3.567,75 cada uma das prestações. Qual é a diferença? A diferença é subtração, lembra disso? Qual é a diferença entre o valor total da compra à vista e o valor a prazo? Então,
quando eu comprar a prazo, eu vou pagar mais. Eu vou pagar mais quanto em relação ao valor à vista? Vamos descobrir? Olha só, o valor a prazo, 6 prestações desse valor. Então, vou fazer a multiplicação do 6 por esse número, né? 6 estão acompanhando aí, né? Quanto é 6 vezes esse número? Nós já fizemos vários exemplos aqui hoje de multiplicação com números decimais e durante a semana também vocês já viram bastante. Então, já vou botar a resposta aqui completinha para vocês. 6 vezes 3.567,75, vocês fizeram aí, dá 21.406,5, beleza? Agora eu vou pegar esse valor aqui, que é o valor das 6 prestações, vou acrescentar o valor da entrada. Tinha que dar uma entrada de R$ 4.740,50. Acrescentar é somar. Já fizemos uma multiplicação, já estamos em uma adição. Fazendo essa adição, que nós já fizemos bastante hoje aqui, durante a semana vocês já viram também muitas, vocês vão encontrar R$ 26.147. Então, se o Leonardo vai comprar esse carro a prazo, ele paga R$ 26.147. Mas o que acontece? O Cledilson, ele tem mais dinheiro, ele comprou ele à vista. R$ 21.335 ele pagou. Pagou esse dinheiro bem aqui, ó. Já eu, né, que tinha que parcelar, paguei um pouco mais, né? Fazer o quê? Eu paguei quanto a mais em relação a ele? Então, vamos fazer agora uma subtração. Nessa questão já são 3 operações diferentes. Multiplicação, adição e subtração. Então, vou pegar o valor que eu paguei, né, porque eu tinha menos dinheiro, menos o valor que o Cledilson pagou, que ele tinha mais dinheiro, vamos subtrair e vamos encontrar aí a diferença. Então, nós temos aí, eu paguei R$ 4.812 a mais, né? Então, é a vida. Vamos lá para a nossa próxima questão. E o carro era esse aqui, viu? O carro vermelho, parece com o dele mesmo. Uma empresa utiliza aí um índice de massa corporal inventado por ela própria, no qual ela divide por 2 a soma entre a altura e o peso dos funcionários, né? Ela criou uma fórmula. Qual é o índice de massa corporal de Luan, sabendo que sua altura é 1,78 metros e seu peso é 72,30 quilogramas. Vamos lá para a fórmula. A empresa criou a própria fórmula. Ela disse que nós temos que somar altura e peso e depois dividir por 2. Então, vou somar esses números decimais, depois vou dividir por 2. Bora lá fazer isso? Vamos? Vamos somar. E aí, nós temos as alternativas aí, né? Eu vou somar o 72,30 com 1,78. As casas decimais já estão alinhadas ali, certo? 0 mais 8 vai dar 8. 3 mais 7 vai dar 10, boto 0 e vai 1. 2 mais 1 dá 4 e o 7 vou repetir. Então, a soma dá 74,08. Beleza. Mas eu tenho que dividir por 2. Então, eu vou pegar esse número e vou dividir por 2. Vamos criar uma estratégia. Lembra que a gente precisa, às vezes, utilizar estratégias? Qual que é a estratégia que eu vou utilizar aqui? Eu vou pegar essa vírgula, vou trazer ela uma vez para a direita. Então, vai ficar 740,8. Mas, ao trazer ela uma vez para a direita, eu tenho que acrescentar um 0 no 2. Tá certo? Então, fica isso, ó. 740,8 dividido por 20. É a mesma divisão, tá bom? Vou fazer esse processo de novo. Vou trazer a vírgula mais uma vez para cá, para a direita, e acrescento mais um 0 no 2, no 20 agora. Então, fica 7.408 dividido por 200. Agora, é uma divisãozinha mais bonita, né? Mas eu vou procurar uma outra estratégia. Qual que é? 200, se eu dividir por 2, vira 100. E aí é fácil dividir por 100, que é só ir mexendo com a vírgula. E o 7.408, como é um número par, eu também posso dividir por 2. Então, vou dividir por 2 os dois números aqui. Olha o que acontece. Fica 3.704 dividido por 100. Agora, dividir por 100, pessoal. Vocês estão vendo essa vírgulazinha que tem depois do 4? Então, não, né? Porque eu não botei. Mas tem uma vírgulazinha imaginária. Tá certo? Então, você vai imaginar que tem uma vírgula aqui nesse 4, ó. Como no 100 tem 2 zeros, você vai pegar essa vírgula, vai jogar ela lá para frente 2 vezes. Conta 2 casas decimais e bota a vírgula. 37,04 quilogramas. Então, você vai marcar qual letra? Letra C. Beleza? Mais uma questão, vamos lá. Meu pai, ele fez um acordo comigo, né? Ele estava vendo umas provas que eu estava fazendo, entrou em um acordo comigo. A cada nota 10 que eu tirasse em provas, eu ia ganhar uma recompensa de... Olha a minha recompensa, veja o quanto que eu vou ganhar, vou ficar rico. A minha recompensa vai ser 5 décimos ao quadrado. Para cada 10 que eu tirar, eu ganho 5 décimos ao quadrado. Isso em reais, viu? É muito dinheiro. Sabendo que eu tirei 8 notas 10, quanto eu vou ganhar? Veja só, 5 décimos ao quadrado. Quero descobrir logo o que significa isso. Tem as alternativas. 5 décimos
é o número 5 dividido pelo 10. E o 5 dividido pelo 10 dá 0,5. Então, já sei que 5 décimos é 0,5. Mas está ao quadrado, então 5 décimos ao quadrado vai ser o quê? 0,5 elevado ao quadrado, não é verdade? 0,5 ao quadrado é pegar ele e multiplicar por ele mesmo, que dá 0,25. Então, pensa no seguinte, 5 décimos ao quadrado é 0,25. Quer dizer que eu vou ganhar só 25 centavos por cada 10 que eu tirar. Rapaz, tem que estudar, né? E tirar muito 10. Então, a cada 10 que eu tirar, eu ganho 25 centavos. Tirei quantas notas 10? Tirei 8. Então, o que nós vamos fazer? Multiplicar aí o 0,25 pelo 8. Isso quer dizer que, no final das contas, meu esforço todinho para eu tirar 8 notas 10, eu vou ganhar 2 contos. Tá bem ali na letra A, 2 contos, tá bom? Né? Mas o importante é que nós tiramos a nota 10. Não é a recompensa, o importante é o aprendizado que nós tivemos na realização das provas, não é verdade? Então, isso aí vai valer muito mais lá na frente. Vou deixar essa questãozinha aqui para vocês, tá? Deixar vocês analisarem ela um pouquinho aí. E eu não vou responder, vou deixar ela aí como sendo uma atividadezinha para casa, tá bom? Então, analisem essa questão aí e a gente vai encerrar por hoje, tá bom? Vamos agradecer aqui mais uma vez a participação de todos, a atenção de todos. Valeu pela semana de aulas, valeu por tudo. Até a nossa próxima aula. Fui! Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Débora Revisão, ou Débora Lívia. Mas vocês já sabem que a nossa aula é aula de revisão. Vamos relembrar todos os conteúdos estudados durante a semana que passou. Ok? Então prepare o seu material de estudos, reúna tudo e vamos responder algumas questões sobre os conteúdos trabalhados. Vem comigo, vamos lá! Na aula de hoje, nós iremos trabalhar as seguintes habilidades. A primeira é inferir o sentido de uma palavra ou expressão, ou seja, entender e compreender esse sentido a partir do contexto apresentado. A segunda, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Nós sabemos que há sempre, para que os textos funcionem bem, há sempre a retomada de um termo ou outro, de uma expressão ou outra. Afinal de contas, o texto é um conjunto, é uma unidade, é uma composição que precisa estar sempre em harmonia. Dando continuidade, nós também iremos analisar e utilizar as regras básicas de concordância verbal. Percebam, regras básicas. Então, nós estamos dando o pontapé inicial no estudo da concordância verbal, que vocês já sabem o que significa, mas nós iremos relembrar hoje, ok? Bom, o gênero em foco continua sendo o quê? Aquilo que nós não podemos fazer por enquanto, com muita frequência, relato de viagem, ok? Vamos continuar falando sobre o relato de viagem e antecipo que iremos conhecer um local muito bonito do nosso Piauí na aula de hoje, ok? Bom, concordância verbal. O que é isso? Eu trouxe um texto que é muito belo e, além de belo, bastante significativo. É uma pergunta que diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O que você acha? É possível que duas pessoas, que dois grupos, que várias pessoas andem juntas se elas não concordarem, se elas não estiverem em união, se elas não tiverem algum pensamento em comum, pelo menos? Evidentemente que não. É muito difícil
andar juntos sem acordo, né? Quando duas pessoas, né, se unem, amigos, casais, é porque há sempre algo em comum, né? A total diferença, né? A diferença de pensamento, diferença de comportamento, diferença de visão de mundo faz com que as pessoas se afastem um pouquinho. Quando nós falamos de concordância verbal, dos termos que organizam as frases, as orações e períodos, eles também precisam estar de acordo para andarem juntos. Eles precisam estar em comunhão, em harmonia. E para que haja harmonia, nós precisamos colocá-los, escrevê-los no lugar certo. Palavras certas no lugar errado continuam, né, inadequadas, ok? Então tome cuidado. Bom, gente, o poeta Carlos Drummond de Andrade nos aconselha a fazer o seguinte, olha só. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então, o conselho da gramática, mas também da literatura, é que andemos em harmonia, é que vivamos em um mundo, em uma sociedade pacífica, é que estejamos sempre à procura do bem comum. Quando nós falamos do texto e dos termos que integram aí as orações, todas as partes do texto, eles também precisam estar de mãos dadas. Mas não adianta colocar palavras em lugares incorretos, ok? Então, a regra geral diz que, grave isso, recadinho do coração aqui, olha só. O verbo concorda com seu sujeito em pessoa e número, tá? Os termos integrantes de uma oração são sujeito e predicado. O sujeito, né, é aquele sobre quem o predicado fala. E o predicado é aquilo que eu digo sobre o meu sujeito. Então, percebam que há uma relação muito próxima entre os dois, as duas partes, os dois termos integrantes das orações. O predicado começa com o verbo. Então, a partir do verbo, eu tenho o predicado. Vamos lá. O verbo concorda com o sujeito da oração em pessoa e número. Então, via de regra, de maneira geral, nós temos o seguinte. Se o sujeito é simples, ou seja, apresenta apenas um núcleo, né, o verbo aparecerá flexionado no singular e não no plural, ok? Maria foi à feira. Sujeito simples, um núcleo, Maria foi à feira. Então, não faria sentido dizer Maria fomos à feira, ok? Bom, alguns exemplos eu vou fazer o primeiro junto com vocês, ok? E os próximos eu vou dar um tempo para que vocês respondam. O primeiro exemplo é o seguinte: os novos alunos, verbo mostrar, muita disposição. Só lembrando que mostrar é um verbo de primeira, segunda ou terceira conjugação? Muito bem, primeira conjugação terminado em AR. Mas como eu vou flexionar esse verbo nessa oração? Observe, o sujeito está aqui e o verbo concorda com o meu sujeito. O sujeito aparece no plural. O verbo também aparecerá no plural porque concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, os alunos, eles, terceira pessoa do plural. Então, os novos alunos mostrou? Não, porque mostrou é a terceira pessoa do singular. Ele mostrou. Os novos alunos mostrei? Não, porque mostrei está flexionado na primeira pessoa do singular. Eu mostrei muita disposição. Os novos alunos mostramos? Opa! E agora? Os novos alunos mostraram ou os novos alunos mostramos? Observe a referência. Se eu digo que os novos alunos, né, eu me distancio do referencial, ok? Então, eu estou dizendo que eles, que são novos alunos, mostraram muita disposição. Eu não participo desse grupo de novos alunos, ok?
é diferente quando nós usamos o nós. Nós mostramos, tá? Então, mostramos está conjugado, flexionado na primeira pessoa do plural. E aqui nós temos eles, terceira pessoa do plural. Logo, a resposta certa é: os novos alunos mostraram muita disposição, ok? Daremos continuidade agora, vocês terão 1 minuto para responder os próximos exemplos, tá? Vamos lá. Os professores, verbo concordar, primeira conjugação, terminado em AR, com a proposta. Tempo na tela. Ok, vamos voltar. Praticamente o mesmo caso do primeiro exemplo que foi apresentado. Se vocês observarem os professores, né, eles, nós poderíamos substituir esse sujeito por eles e não teríamos nenhum prejuízo quanto ao sentido da oração, tá? Então, os professores concordar com a proposta. Os professores concordei? Não, concordei está flexionado na primeira pessoa do singular. Eu concordei com a proposta. Os professores concordo? Não, novamente, não é? Eu concordo. A diferença é que concordei está conjugado, flexionado no pretérito e concordo no presente. Mas a pessoa é a mesma, primeira pessoa do singular do modo indicativo. Aqui nós temos o quê? Eles, os professores. Concordamos? Não, concordamos primeira pessoa do plural, do presente do modo indicativo, tá? Então não somos nós, foram eles, os professores aqui, concordaram com a proposta. Então, resposta correta, letra A, os professores concordaram com a proposta apresentada pelo diretor, com a proposta desenvolvida pelos alunos, certo? Nós, o litoral do Piauí, conhecer é o verbo de segunda conjugação, terminado em ER. É com vocês, tempo na tela. Volta pra cá, olha só, nós, primeira pessoa do plural, muito bem. Nós conhecer o litoral do Piauí. Vamos lá. Nós conheci? Não, conhecia eu, é sujeito simples, é singular. Nós conhecer, também nós conheceram. Eles é que conheceram, né, se fosse o caso. Nós conhecemos, tá? Essas partes aqui da palavra que nós chamamos de desinência, né? Desinência modo temporal e número pessoal, elas nos ajudam a identificar, certo, a flexão do verbo de acordo com a pessoa gramatical. Então fique atento. Geralmente, né, quando nós temos nós conhecemos, nós fizemos, nós desfizemos, nós... Então, essa terminação mos geralmente é a mais completa e aparece aí na primeira pessoa do plural, ok? Então, nós conhecemos o litoral do Piauí, o verbo concordando com o sujeito que aparece também no plural. Mais um exemplo. O preconceito dever é o verbo ser combatido por todos. Que preconceito, professora? Todo e qualquer preconceito é prejudicial, tá bom? Vamos lá? Um minutinho. Muito bem. O
preconceito, sujeito simples ou composto? Quantos núcleos? Apenas um só. Então, o preconceito devemos? Não. O preconceito devo? Primeira pessoa, eu devo. O preconceito deve ser combatido por todos, ok? Verbo sempre de acordo com o seu sujeito, tá? Agora é hora da leitura, peço a atenção de vocês, vamos viajar aqui diretamente para a Serra, o Parque Serra da Capivara, que fica localizado aqui no nosso estado, no estado do Piauí. Olha só, relato de viagem. E se eu te disser que você pode viver altas aventuras em terras brasileiras? Localizado no interior do Piauí, a 576 quilômetros de distância de Teresina, o município de São Raimundo Nonato abriga um dos maiores museus a céu aberto do mundo, o Parque Nacional Serra da Capivara. Mas afinal, o que realmente faz esse destino ser tão especial? Desconhecido por muitos viajantes, esse gigante arqueológico foi considerado Patrimônio Mundial Cultural pela Unesco em 1991. Repleto de pinturas rupestres, possui os vestígios mais antigos da presença humana no continente americano. Composto por 4 grandes serras, Serra da Capivara, Serra Talhada, Serra Branca e Serra Vermelha, possui mais de 1.000 sítios cadastrados e cerca de 173 sítios arqueológicos abertos à visitação, preparados com circuitos turísticos para todos os públicos. Não há cobrança de ingresso para entrar, mas a guiagem é paga à parte para os condutores locais cadastrados ao parque. É obrigatória. O valor do guia pode custar em torno de R$ 150 sem carro e R$ 350 com carro. Para grupos, o valor pode ser dividido, tornando o custo mais suave. A maneira mais rápida de chegar ao parque é por meio do município de Petrolina, que está localizado a 358 quilômetros de São Raimundo Nonato. A viagem leva aproximadamente 7 horas em um ônibus convencional, sem ar-condicionado, com direito às paradas no meio do nada, sol escaldante e 40 quilômetros de estrada sem asfalto e sem luz, mas que trazem recompensas surpreendentes, como as paisagens do sertão e o céu estrelado. Olha só, temos a imagem aqui ao lado. Vamos às questões então? Abre aspas, primeira questão. O município de São Raimundo Nonato abriga um dos maiores museus a céu aberto do mundo, o Parque Nacional Serra da Capivara. No trecho lido, o verbo abrigar é flexionado no singular por quê? Porque o verbo abrigar está flexionado no singular. Nós acabamos de dizer que a regra geral de concordância verbal é: o verbo concorda com seu sujeito em número e pessoa, em pessoa e número. Então, observamos que o sujeito está, o município, ele, o município, está na terceira pessoa do singular, o número é singular. Logo, o verbo abrigar, primeira conjugação AR, é flexionado no singular porque concorda com o sujeito composto? Opa, esse sujeito não é composto. Concorda com o substantivo céu? O verbo não tem que concordar com o seu sujeito? Sim. Céu é o sujeito de abriga? Não. Concorda com o substantivo mundo? Novamente, mundo é o sujeito de abriga? Não, de maneira nenhuma, professora. Exatamente. Então, a resposta correta é letra B. Concorda com o seu sujeito, que é simples, ok? E não composto. Segunda questão. De acordo com o texto, o Parque Nacional Serra da Capivara abriga.
Tempo na tela. Bom, quem prestou atenção na leitura vai saber marcar muito rapidamente. Olha só, um dos maiores lagos, meu Deus, nós falamos de 40 graus de calor, do nada, sabe aquela paisagem no meio do nada, seca. Um dos maiores prédios a céu aberto também não, gente, são serras. Um dos maiores montes a céu aberto do mundo? Não! O texto falou que o Parque Nacional Serra da Capivara é um dos maiores museus a céu aberto do mundo. Ponto para vocês. Vamos para a próxima questão. Olha só a resposta correta, letra A de amizade. Terceira questão. O texto lido, relato de viagem a São Raimundo Nonato, é escrito em... Vamos voltar ao texto para descobrir? Olha só, nós temos, e se eu te disser? Então a primeira linha já nos diz tudo. Nós poderíamos também relembrar que o relato pessoal, que o relato de viagem, ele é escrito mesmo em primeira pessoa, né? Faz uso de uma linguagem mais informal, mais coloquial. É uma escrita mais livre, ok? Então nós temos um texto escrito, né, em primeira pessoa. O autor marca sua presença no texto. Vamos voltar à questão? Agora ficou fácil marcar. Olha só que coisa bacana. Primeira pessoa do singular. Quarta questão. No trecho, não há cobrança de ingresso para entrar, mas a guiagem é paga à parte para os condutores locais cadastrados associados ao parque, é obrigatório. Infere-se que o termo guiagem significa... Tempo na tela. Voltando para cá, acho que vocês lembram, nós falamos sobre a habilidade de inferir o sentido, né, de uma palavra, termo ou expressão. Então, pensa comigo, né? Você é turista, você é visitante do parque, chega, né? É um espaço, é uma mata fechada, né? Quem já foi lá, eu já fui, nós sabemos disso. É uma mata fechada, são vários ambientes um pouco de risco, até por conta da altura e outros problemas, cactos, entre outros. Então, né, não há cobrança de ingresso para a entrada, olha o que o texto diz, mas a guiagem é paga para quem? Para os condutores. Então, guiagem aqui significa o quê? Ato ou efeito de correr? Sair correndo lá no parque, correndo das onças? Não, gente, calma lá. Ato ou efeito de pagar? Ora, não há cobrança de ingresso. Ato ou efeito de viajar? Viagem você já fez. Guiagem significa ato ou efeito de guiar, não é? Guiagem porque haverá um guia ao seu lado orientando ali os seus passos e também explicando, né? Explicando um pouco sobre as pinturas rupestres, explicando sobre as formações rochosas, explicando sobre a vegetação daquele lugar, sobre os animais. É muito bacana, você vai andando, escuta um som de um pássaro, um som diferenciado e o guia, olha, para todo mundo, esse pássaro é o pássaro X, ele é um pássaro bastante, né, comum nessa região. É muito bom, tá? Então, guiagem significa o ato de guiar, o ato de conduzir, ok? Letra A. Próxima questão. Questão 5. A localização do Parque Nacional Serra da Capivara é uma informação. Fácil demais. Olha só. Letra A, implícita. Letra B, silenciada. Letra C, subliminar. Letra D, explícita. 5 segundos vocês conseguem responder. Tempo na tela.
5, 4, 3, 2, 1, vai lá! Exatamente! A linguagem é explícita, mostrada, aparente, tá? Quando a informação é explícita, quando a informação é implícita, não é? É aquela informação que não está na materialidade do texto. Então, você precisa refletir um pouco, né? Um pouco mais, entender melhor o contexto para conseguir captá-la, ok? Essa informação aqui não, né? O texto já inicia dizendo que o parque fica a 500 e tantos quilômetros de Teresina. Então, é uma informação explícita, mostrada, aparente. Próxima questão. Sobre as características do gênero textual relato de viagem, é incorreto afirmar que... Letra A. Faz uso de linguagem predominantemente formal. Letra B. Pode ser encontrado em sites. Letra C. É escrito em primeira pessoa. Ou letra D. Relata experiências já vivenciadas. Tempo. Volta para mim, olha só. Cuidado, marque a alternativa incorreta. O relato de viagem pode ser encontrado em sites? Com certeza. Esse relato que nós apresentamos aqui foi retirado de um site. Ele é escrito em primeira pessoa, acabamos de fazer uma questão sobre isso, né? Primeira pessoa do singular, né? Olha só, eu fui, né? Você precisa conhecer também, eu fui até lá, eu conheci, eu vivi, eu experimentei, foi muito bom. Relata experiências já vivenciadas, o próprio nome é bastante sugestivo, é um relato. O relato faz o quê? Ele faz conta, né? Ele narra algum acontecimento passado, tá bom? Por isso que nós dizemos já vivenciadas, é um acontecimento no pretérito, tá? Então, a única alternativa que não está correta aqui é a letra A. Por quê? Porque ela afirma que o relato de viagem faz uso de uma linguagem predominantemente formal padrão. E nós sabemos e já dissemos aqui que isso não é verdade. A escrita no relato de viagem é uma escrita mais livre, mais coloquial, ok? Escrita em primeira pessoa, não se trata de um gênero, não é, que será veiculado em jornais, revistas ou arquivos científicos, não. É algo bem pessoal mesmo, tá bom? Gente, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Revisamos todos os conteúdos da semana. Até o próximo encontro, eu espero por você. Tchau, tchau!